Então, galera, o objetivo desse vídeo aqui é falar um pouquinho sobre a minha trajetória profissional, o que me fez chegar até aqui, e vou falar um pouquinho também sobre o portfólio que eu criei e que pode servir de inspiração para você, porque geralmente na empresa, né, que você faz entrevista, é sempre bom você estar se destacando, né? E as pessoas precisam ver o que você faz, né? O que você realmente realiza para poder ser um diferencial ali na sua etapa. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar um pouquinho para vocês a respeito disso, tá bom? Então, vem comigo. Olá, meu nome é Bruno, eu tenho 29 anos, eu sou desenvolvedor, sou engenheiro de software, também sou full stack, né? Então, não trabalho só no back-end, também trabalho com front-end. O front-end tem um pouquinho menos de um ano aí, mais ou menos. Então, hoje eu desempenho esse papel nas duas empresas em que eu trabalho. E o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês aqui agora um pouquinho sobre o portfólio, sobre minha trajetória, né, e como que eu posso estar, né, inspirando vocês aí na etapa dessa sua trajetória, se você está construindo ela agora, né? Então, vem comigo aqui para o vídeo. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, né, sobre o meu portfólio que eu construí. E aí a gente fala um pouquinho sobre a minha trajetória, né? Então, se vocês estiverem olhando aí, olha só. Eu criei aqui esse portfólio bem simples, né? Eu usei aqui uma DNS para deixar algo mais profissional, comprei esse domínio, né? Ali no registro.br e criei aqui o meu portfólio, né? Então, qual que é a primeira etapa que eu fiz aqui? Então, eu utilizei aqui no header as minhas redes sociais. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o link que vai para o meu LinkedIn, o YouTube que vai para esse canal do YouTube que você está vendo esse vídeo, o meu Instagram pessoal, o meu GitHub, que também vai para a tela do meu portfólio, né, que eu montei ali no meu Git, e a parte de orçamento também. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa parte de orçamento, né, que vai clarear melhor aí na mente de vocês, né? Então, ele tem um efeito visual bem interessante, olha só. Quem assistiu o último vídeo viu que é um efeito bem parecido no site da minha startup, né? E para quem ainda não viu, para quem já assistiu, eu subi a alteração que eu fiz no homepage para a produção, né? Só vocês acessarem lá o site da minha startup, tá bom? Então eu coloquei uma apresentação bem simples, né? Eu coloquei aqui: oi, tudo bem? Eu sou o Bruno Melo, eu sou engenheiro de software, desenvolvedor full stack, apaixonado por tecnologia. Me envie um e-mail. Então, quando ele clica aqui, aparece ali o serviço de e-mail do celular, do computador dele, e aí ele consegue mandar um e-mail diretamente aqui para mim, porque copia o meu e-mail aqui dentro desse button, e ali, né, ele consegue entrar em contato diretamente comigo. Na hora que eu desço mais um pouquinho, traz um resumo sobre mim. Então aqui eu coloquei a minha foto que está nas minhas redes, que está no LinkedIn, no YouTube, no Instagram também. Então aqui dá um pouco do resumo, né? E eu vou falar sobre isso aqui agora, sobre o meu trabalho, né? Sobre o meu trabalho e um pouco de resumo da minha trajetória profissional, né? Então eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Enquanto eu gravo esse vídeo para vocês, aqui em dezembro de 2025. Eu me formei em dezembro de 2025, né? Então hoje eu sou um analista de desenvolvimento de sistema formado, né? E olha só que interessante. Aí em fevereiro, eu já fiz a minha inscrição, né? Eu vou iniciar engenharia de software, que é o bacharel, né? Então, o que é que eu fiz? Eu peguei análise e desenvolvimento de sistemas, fiz aproveitamento das matérias para um bacharel, que é 4 anos, engenharia de software é 4 anos de bacharel, e aí eu vou conseguir fazer engenharia de software em 1 ano e 6 meses, um pouquinho mais de 6 meses ali, não vai dar nem 2 anos, né? Ou seja, uma graduação, né, um bacharel, na verdade, em menos, né, de 2 anos. Então eu aproveitei isso, porque quando eu finalizei tecnologia, deixa eu virar aqui a câmera para conversar com vocês. Muito bem. Então, quando eu fiz tecnólogo, né, em análise e desenvolvimento de sistemas, a minha meta era: olha, eu vou finalizar a faculdade e aí eu faço uma pós depois, né? Então eu penso em fazer
pensei em fazer uma pós de engenharia de software, né? Tem uma pós também que eu quero muito fazer, né? Vou ver se eu faço junto com a graduação, mas antes de pensar na graduação, era a parte ali de arquitetura de sistemas voltado para o Java, né? Que é uma linguagem que eu gosto bastante, gera polêmicas quando fala sobre isso. E também, na verdade, eu pensei também em fazer em arquitetura de sistemas, né? Só que a minha ideia, a minha meta, não é ficar no país, né? A minha meta é procurar oportunidades fora do país, estudar fora, fazer meu mestrado fora, me aprimorar nos meus estudos. E tecnólogo não me ajuda nesse sentido, né? Então, tecnólogo ele me atrapalha, porque na verdade, por exemplo, eu quero estudar, fazer mestrado em universidade nos Estados Unidos. Então, o meu tecnólogo ele não conta para me aplicar para uma instituição, para mim estudar lá. Só bacharel, só graduação, né? Então, eu usei essa estratégia. Eu ia fazer uma pós-graduação que ia levar 1 ano e meio. Então, poxa, meu, né? Faz sentido então eu partir para o bacharel, que também vai levar isso, um pouquinho mais que isso, mas que é um bacharel, terei 2 graduações e isso vai me permitir aplicar, né, para as outras instituições lá fora, né? Para mim poder estudar, porque eu gosto de estudar, né? Eu gosto de fazer isso aqui, de dar aula, né? De ajudar vocês aí também, apesar de que estou começando aqui agora. Então, eu pensei nessa estratégia. Então, minha estratégia para começar minha graduação e ter me matriculado é exatamente essa. É pensar no objetivo de conseguir é, 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 me inscrever, né, nas instituições lá fora, né, para mim poder continuar os meus estudos lá fora. Então, minha estratégia praticamente foi essa, né? Então, vou voltar aqui agora. Vamos continuar falando um pouquinho sobre isso aqui, né? Então, eu possuo mais de 7 anos de experiência em desenvolvimento de software. Então, eu comecei, na verdade, quem entrar no meu perfil do LinkedIn vai ver isso, né? Eu comecei estudando TI, né? Que antes era tecnologia da informação, mas como tecnologia da informação era algo mais abrangente, mudou o nome e era técnico de informática, né? Mas lá, quando eu comecei, era tecnologia da informação no Instituto Federal, bem no início ali em 2015, 2016, não estou lembrado agora, né? Então ali foi meu primeiro contato com programação. Aprendi Java, aprendi Pascal, né? Tive meu primeiro contato. E ali em 2019 eu consegui minha primeira oportunidade na área, né? Então eu comecei como DevOps, trabalhando, é, é, se vocês olharem aqui um pouquinho, descendo aqui minhas experiências, então eu comecei trabalhando aqui nessa empresa chamada Ixia. Ela é uma empresa de omnichannel, então eram atendimentos que tinham contratos com a Sky, Cicobi, Mercantil, enfim, né? Então era um serviço com inteligência artificial utilizando o VoIP, né? Asterisk também. Então eu trabalhei nessa empresa como DevOps, mas as aplicações rodavam todas, né, em Java. Então meu papel principal era trabalhar na área de sustentação. O que é sustentação para você que está começando agora? É a pessoa que trabalha ali corrigindo erros do sistema, analisando erros e gerando soluções, né, para corrigir de forma permanente e também de resolver de forma rápida, por assim dizer. Então é o cara que mantém, que sustenta o sistema ali no ar quando acontecem erros, né? Se eu fosse resumir dessa forma. Então, foi minha primeira experiência, então eu tive total conhecimento com Java. Fazia poucas coisas, tá? Em relação à programação em Java, poucas coisas. Então, o que me ajudava, na verdade, o que me ajudou a ter muito conhecimento em Java foi por causa dos logs que a gente precisava acompanhar e estar atento, né? Porque a gente passava um relatório para o time de desenvolvimento. Então, na verdade, a gente passou a ter ter conhecimento tanto quanto os desenvolvedores do sistema, né? Das aplicações. Então, aqui foi uma experiência para mim maravilhosa, né? Depois eu fui para a Embrasac, que é do mesmo grupo. Fiz exatamente a mesma coisa. Eu só mudei de nome, né? De empresa. Saí da Ixer e fui para a Embrasac, né? Aqui está o Dr. Transcribe, né? O Dr. Transcribe é a minha startup. Então, quem entrar nesse site aqui vai ter acesso lá ao Dr. Transcribe. Então, aqui, na verdade, junto com os meus sócios, a gente desenvolveu uma startup com inteligência artificial voltada para a área médica. Então, é uma inteligência artificial de transcrição, que gera anamneses e relatórios, mas eu, como minha mente não para, eu não quis deixar algo só isso. Não quis deixar algo tão simples. Então, eu fiz aqui toda a gestão possível que uma clínica pode utilizar. Então, eu criei um módulo de agendamentos. Eu criei a integração do WhatsApp, então o cliente pode entrar lá dentro e integrar o WhatsApp da clínica no sistema.
Eu criei o módulo de gestão de documentos, onde ele consegue emitir relatórios, atestados, receitas, enfim, muitas coisas, né? Gestão de pacientes, agenda. Então eu fiz um sistema completo aqui. Aqui foi um dos meus maiores desafios na área do front, porque eu desenvolvi com React, não tinha ainda contato com React, então eu tive que fazer toda a parte da API, utilizei o Fast API, eu já falei um pouquinho sobre isso no vídeo anterior, que é o Python, que é um framework de Python. Então toda a regra de negócios voltada aqui para o sistema, né? Então eu desenvolvi todo o sistema, tanto o front, tanto o back, e integrei tudo para poder ele funcionar. E hoje ele está validado, né? Validado por médicos, ele já está em produção, já está rodando. Então, mas até hoje, e sempre isso vai acontecer, a gente vai ter que fazer melhorias, né? Para que possamos entregar um sistema bom aí para o mercado, né? Então é a minha empresa, Dr. Transcribe, que me permitiu desenvolver algumas soft skills, que foi o React, o React Road, e principalmente aqui a parte do Tailwind, que é a biblioteca de estilização ali do React, né? Mas só que eu entrei na eSimples em outubro do ano passado, né? Então em outubro do ano passado eu entrei na eSimples, uma empresa que eu gosto de trabalhar. Ela é inteligência artificial também, tecnologia voltada para a área contábil, especialista no Simples Nacional, né? Quem quiser entrar, aqui é o site www.esimplisauditoria.com. E ali eu fiz muita coisa já. Eu estou um pouco mais de um ano, entrei em outubro do ano passado, de 2024. Fiz muita coisa que alistei de uma forma bem resumida aqui. Criei APIs, criei uma API de WhatsApp para integrar o WhatsApp dos contadores ali no sistema que eles utilizam, né? Eu criei um robô que instala na máquina do cliente, envia notas para o sistema ali visualizar, enfim, muita coisa eu criei. Criei módulos já no React, utilizando a experiência que eu adquiri. E olha só que interessante, ó. Lembra que eu falei aqui no Dr. Transcribe sobre o Tailwind, que é a biblioteca de utilização do React? Aqui, olha, lembra? Ó, React, Tailwind, mais Style de Components. Eu vou dar uma breve explicação para vocês sobre esse Style de Component aqui, tá? Esse Style de Components, na verdade, ele é uma biblioteca de estilização que não recebe mais atualizações, né, dos criadores dessa biblioteca. Então, por isso que a gente está migrando para o Tailwind todas as estilizações que estão aqui em Style de Component. Então, por isso que a gente está utilizando aqui agora, né, o Style de Components, e está também usando agora o Tailwind para fazer essa migração. Olha, é uma dica muito boa, tá? Para você que está mexendo aí, que está aprendendo o React, é uma dica muito boa. Então, essa empresa aqui é uma empresa muito boa, gosto muito de trabalhar nela. É uma empresa pequena, mas que é excelente, né? Para quem, por exemplo, eu fiquei fora do mercado, né? Se você olhar aqui, olha só, eu fiquei de junho de 2022 a outubro de 2024, né? Comecei minha faculdade em 2023, ali em agosto de 2023. Então, foi uma empresa que me deu uma boa oportunidade de crescimento, né, e desenvolvimento. E vale lembrar também, pessoal, que é muito importante você entender isso. Crescimento, eu vou até mudar de câmera aqui para poder falar olho no olho com vocês, tá? Olha só, vou falar uma coisa para vocês muito importante aqui. Quando fala de crescimento, não pense que é só o crescimento financeiro, tá? O crescimento aqui, na verdade, é em vários aspectos, principalmente no âmbito profissional. Então, essa empresa, ela me deu muitas oportunidades para mim crescer profissionalmente. Porque um dos maiores problemas hoje de pessoas que estão na área é medo, porque elas ficam travadas pelos próprios profissionais que trabalham na empresa com ela. Então, o pleno, o sênior, né? O júnior, que já veio com essa mentalidade sendo influenciado pelo pleno, acabam travando os profissionais até mesmo pensar fora da casinha. Então essa empresa aqui não. Essa empresa aqui me deu total liberdade para me aprender, para me desenvolver, né? Principalmente a parte ali do React. Lembra que eu falei com vocês que meu contato foi com Pascal e com Java? Então Python eu só tinha teoria, entende? E foi aqui que eu coloquei a mão na massa
e eu consegui colocar a prática aqui, né? Então essa empresa, ela me ajudou muito nesse processo, para mim ser um desenvolvedor full stack hoje. O meu pensamento era back-end o tempo inteiro, sabe? Então por isso que, que eu digo, né, que o crescimento não é só o financeiro, mas é o que você também aprende na sua profissão, né? Então, o que eu aprendi aqui na E-Simples me permitiu criar minha startup. Então, olha só, isso não tem valor, cara. Isso não tem preço, entende? Então, é bom vocês terem essa visão também, né? Quando vocês estiverem numa empresa, aprendam. E não fique pensando só em quanto que você vai receber de remuneração. Pense no conhecimento que você pode adquirir naquela empresa e vai te deixar preparado. Quando você chegar no nível ali que você perceber, poxa, olha, estou entregando aqui, mas eu estou recebendo aqui, gente, o conhecimento, a bagagem que você adquiriu pode levar você, né, a outras oportunidades, né? Então, por isso que eu falo, né? Deixa eu voltar aqui a tela. É por isso que eu falo, né? É muito importante vocês saberem, né? Aproveitar essas oportunidades aqui. Então, estou nessa empresa até o momento, né? Na É Simples, muito boa empresa, não tenho o que falar dela, gosto muito dela, né? E eu comecei recentemente também na Atom Lab. A Atom Lab, ela é uma empresa de marketing digital. Só que eles fecham contratos e pegam escopo completo de uma empresa para criar os sistemas, para criar sites, landing pages, né? Então eu entrei principalmente com um grande desafio, né? Primeiro eu criei algumas landing pages de vendas para o time de marketing e eu agora entrei com o desafio de migrar um sistema antigo de uma empresa que eles fecharam o contrato, que estava em PHP. Então olha só como é que é bacana vocês essa área, né? Então, por exemplo, PHP, nunca tinha visto, tinha tido contato, na verdade, nunca mexi na de PHP, não gosto de PHP, foge de mim PHP, mas eu precisei entender da estrutura, porque eu migrei tudo para React, entende? Então eu migrei tudo para React aqui. Então, até a parte do back-end, eu mudei e tive que migrar para Fast API, o framework em Python, toda a parte de back-end também, e criei um módulo de CRM no Fast API, perdão, no React, né? Então, olha como que é interessante as oportunidades que você recebe, né? Então, não é só o financeiro, pessoal. É os desafios que você recebe, né? Para poder você se expandir, para você crescer também profissionalmente. Então, a bagagem que você pega aqui, você vai levar para o resto da sua vida também, né? Então, é uma empresa também que me permite me desenvolver, né? Colocar em prática a minha experiência e aprender também, né? Um pouquinho mais, né? E isso é para mim, tá? Ah, mas a empresa, é só um exemplo, a empresa paga pouco, ela tá só me sugando. Não, beleza, tem empresas que é assim mesmo, mas lembre-se que o conhecimento que você está colocando em prática é para você. E isso vai te ajudar, né? A você se desenvolver ainda mais profissionalmente, tá bom? Então, voltando aqui, eu dou um breve resumo, né, do que realmente eu faço aqui, as tecnologias que eu mais utilizo no meu dia a dia. Por mais que eu não falei muito sobre o Java só aqui na Embracer, aqui na Ixia, eu também tenho conhecimento no Spring Boot, que é um framework back-end na criação de APIs aqui em Java. Gosto bastante de Java, né? Então, por quê? Porque Java, já falei para vocês, a minha intenção mesmo é em busca de uma oportunidade lá fora, disso tudo, né? Só que o Java, ele é usado universalmente, entende? O Java pode te levar a lugares que você nem imagina, né? Em outro vídeo eu falo mais sobre isso. Então por isso que eu gosto muito de Java, não por conta disso, mas é porque eu gosto muito da linguagem, né? Então, é isso. É um pouco do meu resumo aqui. Eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho sobre essa aba de orçamentos, porque, ó, você é desenvolvedor, você que é desenvolvedor, você que está começando agora, sempre vai ter alguns serviços à parte que podem aparecer, de freelance, de alguém querendo automatizar um processo. E como eu conheço Python, trabalho com Python, e Python é ótimo para fazer essa parte de automações, então eu criei essa parte de orçamento aqui. Aí eu tenho um DNS aqui, ó, com a rota orçamento, que eu mando para os clientes que estão interessados, sabe?
Então aqui, olha, você está precisando de um sistema ou automação para o seu negócio? Então, aqui a pessoa, quando solicita um orçamento, olha, ela pode mandar uma descrição para mim, ela coloca o nome dela, o telefone, o e-mail. Aqui tem uma descrição, olha, você precisa de um bot, de um robô? Descreva com detalhes se você o que precisa ser automatizado, passo a passo. E aí ela envia a solicitação para mim, né? Vamos usar como exemplo aqui, vai. Ó, então coloquei esse formulário aqui, né? 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou colocar meu e-mail aqui, né? Então, ó, bruno@teste.com.br. Então, descreva a sua demanda. Eu quero automatizar uma planilha de Excel para meus atendimentos. Pronto. Então, na hora que ele envia a solicitação, cai no meu e-mail. Eu uso aqui o e-mail JS, que é uma biblioteca em um React, mas ele também tem um site externo que você aponta, a biblioteca traz apontamentos para o seu sistema que você logou, sabe? Então aqui, ó, envia a solicitação e olha só, a solicitação foi enviada, aí aparece essa mensagem: entraremos em contato. E aqui, olha, ele pode solicitar um novo orçamento ou sobre mim. E aí volta lá para minha tela inicial. Algo bem simples, tá vendo? Não precisa enfeitar, não precisa fazer nada, uau, meu Deus, né? Então algo bem simples, né? Então é isso. Falei um pouquinho aqui sobre a minha trajetória, dei uma breve resumida e falei um pouquinho sobre o meu portfólio aqui que eu criei, né? Algo que pode ajudar, né, vocês aí que estão começando ou que querem realmente dar um boom aí na sua carreira, né? E isso aqui te coloca à frente, né? Porque, por exemplo, uma coisa um detalhe, né? Que eu esqueci de mostrar para vocês. Olha só, isso aqui se transforma no portfólio, porque olha só aqui no rodapé, ó, desenvolvido por Bruno Melo, eu, né? Usando React e Tailwind CSS. Então, a pessoa olha isso aqui, né? E já vê, na verdade, olha, então ele nesse front aí no React, no Tailwind, ele já sabe. Então eu já faço um merchan para mim mesmo, entende? Porque eu mesmo desenvolvi o sistema e já coloco ali que foi eu que desenvolvi. Então já serve de portfólio. Se você está tentando uma vaga de front aí com React, sabe? Então já ajuda já nesse sentido aí também, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui a aba de orçamento, né? Tinha colocado ali a aba de orçamento. Ah, olha, ele faz automação também. Então você entende, para quem está te entrevistando, para quem te conhece, sabe que isso é automação, sabe que isso aqui é desenvolvimento com React, sabe? Então quando você desenvolve isso, até seu próprio portfólio, já é meio caminho andado na entrevista para ele conhecer e saber que você realmente sabe dessas tecnologias aqui, entendeu? Então, é isso que eu quis mostrar para vocês, né? No próximo vídeo, se vocês quiserem, a gente pode montar juntos um portfólio, né? Eu posso compartilhar com vocês esse código aqui, esse código fonte aqui, vocês podem utilizar aí na máquina de vocês, né? Para vocês adequarem com o que vocês desejarem, né? Enfim, eu posso compartilhar com vocês aqui esse código, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha com quem você conhece. O meu objetivo aqui é apenas contribuir com o meu conhecimento para você também, tá bom? Muito obrigado por chegar até aqui, valeu e até mais.